Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um comentário sobre um texto que foi publicado no portal Terra em dezembro do ano passado sobre revisão de benefícios previdenciários. Então a gente vai falar um pouquinho de perícia previdenciária, né? É um texto com alguns equívocos, então a gente vai fazer daquela maneira que a gente costuma, né? Vai lendo o texto junto e vai fazendo alguns apontamentos, sempre com esse olhar, sempre com essa perspectiva médico-pericial. Já aproveito para te convidar para nos seguir lá no nosso Instagram, né? Eu vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. Por lá é mais fácil da gente interagir, é mais fácil deixar perguntas, sugestões de novos vídeos, né? E vamos lá então, vamos para o texto aqui, vamos explorar eles juntos aqui. Então vamos lá, aposentadoria por invalidez fica no radar do governo, entenda o que pode mudar. Esses textos, pessoal, eles são, né, em geral, escritos por jornalistas não especializados, assim, né? Muitos deles são escritos por jornalistas que não compreendem muito bem esses conceitos. Isso vai ficar claro aqui na medida que a gente for lendo, né? O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, segue fazendo a identificação mais detalhada dos segurados. E agora, a aposentadoria por invalidez deve entrar na mira desse procedimento. A análise desses segurados começa em 2025, entenda melhor. Segue a revisão dos benefícios, agora com a possibilidade de inclusão de um novo, a aposentadoria por invalidez. Né? Ela está dizendo aqui como se um novo benefício que entra na tabela de revisões. Né? Então, assim, isso aqui não existe, né, pessoal? Na verdade, a revisão de benefícios, ela sempre foi prevista. Né? Está na própria Lei 82.13 de 88 a possibilidade, não só a possibilidade, como a recomendação de se fazer a revisão desses benefícios para verificar se a condição que ensejou o benefício, a concessão do benefício de incapacidade permanente, se ela se mantém, né? A lei não cita a periodicidade com que isso deve ser feito, né? Então, existem algumas instruções normativas da própria autarquia federal que tratam desse assunto, dessa periodicidade, mas a possibilidade da revisão sempre aconteceu. Né? Esse tipo de confusão ele vem também pelo nome, né? O nome do benefício, né? Incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente. Mesmo aposentadorias por incapacidade permanente, salvo algumas exceções, a gente vai ver algumas delas aqui, são passíveis de revisão. Então, na verdade, né, do ponto de vista médico-legal, a avaliação de uma incapacidade é incapacidade por tempo indeterminado. Não se determina aquele tempo, seria o equivalente da incapacidade permanente. Né? É bom a gente nem usar esses termos nos textos, porque aí vai virar uma grande confusão, mas esse seria, vamos dizer assim, tecnicamente o termo mais adequado, incapacidade por tempo indeterminado. Por que o mais adequado? Porque haverá os casos de pessoas que, em princípio, se achou que, por exemplo, seria uma coisa definitiva e a coisa evoluiu de forma favorável e a pessoa voltou a ter uma capacidade laborativa. Ela teve de volta restituída a sua capacidade de trabalho daquilo que se imaginou que, em princípio, seria definitivo. Né? Então, não é porque a pessoa tem uma incapacidade permanente que isso não é passível de revisão. Não só é passível de revisão, como aqui não existe nenhuma inovação. Né? Sempre foi prevista a revisão disso daí. Então vamos continuar lendo aqui. Atualmente, os alvos são auxílio-doença e o benefício de prestação continuada. Os alvos, né? Como se fosse realmente assim, uma caixa às bruxas, né? Como se fosse algo ilegal. Ilegal não, né? Algo inconveniente, né? Enfim. A notícia sobre essa possível ampliação do pente fino foi confirmada pelo secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Aqui seriam as palavras dele, né? Abre aspas. No caso da aposentadoria por invalidez, a gente deveria fazer uma avaliação a cada 2 anos para quem tem menos de 60 anos, mas a gente não faz. Há espaço para fazer pelo menos 800 mil. Também é papel do Estado fazer uma reabilitação dessas pessoas para que elas se tornem produtivas, estarem no mercado do trabalho. Não sei se foi o próprio secretário que misturou os assuntos aqui de incapacidade com reabilitação. Eu acredito que possa ser o jornalista mesmo que misturou esses conceitos aqui, né? Mas enfim, essa periodicidade a cada 2 anos não é prevista na lei. Né? Provavelmente tem alguma instrução normativa do próprio INSS
regulando isso daí, né? Então vamos continuar aqui. Revisão da aposentadoria por invalidez. A afirmação do secretário é bastante importante, pois é exatamente ele o responsável pela revisão de despesas do Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil, comandado pela ministra. Tá. Assim como acontece com o BPC, né, o benefício de prestação continuada, a concessão da aposentadoria por invalidez deveria passar por revisão a cada 2 anos. Regra válida para os segurados com menos de 60 anos. Tá. Então, aqui a gente já tem uma exceção, né? As pessoas que têm mais de 60 anos, elas não passam por essa revisão, né? No próximo ano, com as revisões, o governo pretende economizar tal. A ideia do governo é fazer com que a revisão dos benefícios seja algo constante e automática. Isso não é ideia do governo, né? Isso é uma coisa regulamentada, isso é uma coisa prevista em lei, que seja algo revisto periodicamente, né? Essa medida poderá identificar as falhas, fraudes e resultar em uma economia mais acelerada, porque o objetivo do órgão é prestar os auxílios para quem realmente precisa. Infelizmente, existe uma taxa de fraude que aparentemente não é desprezível. Então, o pente fino, as revisões, elas já são assim mesmo, com esse espírito de considerar que pode ter passado muita coisa, pode não, certamente passou muita coisa, pessoas que não deveriam receber o benefício estão recebendo, e essas pessoas deixando de receber o benefício favorece aquelas pessoas que vão precisar do benefício, né? Ou aquelas pessoas que deveriam receber e não estão recebendo, né? Enfim, vamos continuar aqui. Fim da perícia médica na aposentadoria por invalidez. No mês de outubro, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a dispensa da reavaliação periódica para aposentados por invalidez permanente, irreversível ou incurável. Com isso, o processo de aprovação do benefício deve acabar sendo simplificado. Por outro lado, isso não significa que para receber a aposentadoria não será mais necessário passar pela perícia médica. Se a proposta for aprovada e colocada em prática, o número de documentos médicos registrados no sistema deve reduzir. A dispensa deve ser aplicada aos cidadãos que já recebem aposentadoria por invalidez e apresentam doenças incuráveis. Então, existem algumas situações que, mesmo pessoas com menos de 60 anos de idade, elas não teriam o seu benefício, não têm o seu benefício revisado, né? Como, por exemplo, demência de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. As 3 doenças são doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer e Parkinson são as 2 principais doenças neurodegenerativas em termos de prevalência, e a esclerose lateral amiotrófica é a principal doença degenerativa que leva à invalidez em pessoas jovens, né? Isso porque essas doenças, segundo a medicina atual, não há uma expectativa de que o segurado aposentado retorne ao trabalho, não sendo, portanto, necessária a revisão constante. Verdade. A não ser que fosse um diagnóstico equivocado, por exemplo, uma pessoa que presumivelmente tinha Alzheimer e, na verdade, não era Alzheimer, né? A gente já viu casos, por exemplo, né? Aqui eu falo mais da parte assistencial, de pessoas que tinham um diagnóstico inicialmente de Alzheimer e evoluíram com a não progressão do déficit cognitivo, que o Alzheimer ele é necessariamente progressivo, essa progressão pode acontecer mais ou menos rápida, né, com maior ou menor velocidade, mas necessariamente é progressivo. Então, se a pessoa não progride ou tem uma melhora, isso não deve ser Alzheimer, né? Então, só se o diagnóstico estivesse equivocado, mas o diagnóstico estando correto, então é, isso aqui está plenamente justo, né? Porque a pessoa realmente não vai melhorar, né? Não do ponto de vista médico, né? O que é necessário para se aposentar por invalidez? Não existe uma lista de doenças que garantam a aposentadoria por invalidez, né? Invalidez aqui leia-se incapacidade permanente, né? Esse termo invalidez aqui ele acaba tendo interpretações diversas, porque ele tem significados diferentes em perícias com finalidade diferentes, né? Então, na perícia previdenciária, esse termo é empregado geralmente de uma maneira. Em perícias securitárias, invalidez quer dizer uma outra coisa. Então, às vezes a gente acaba evitando de usar esse termo invalidez, exatamente para não criar essas confusões, né? Mas isso aqui está perfeito. Não existe uma lista de doenças que garantam aposentadoria por invalidez. Muito comum a gente ver uma confusão com aquelas listas de doenças capituladas na Lei 7713 de 88. São aquelas doenças, ditas doenças graves, né? Então a pessoa às vezes tem uma condição daquela, às vezes ela é informada, isso aí é uma doença que dá aposentadoria. Não existe nenhuma doença que automaticamente gere aposentadoria, mesmo doença de Parkinson, por exemplo.
Porque, embora a doença de Parkinson esteja lá naquele rol de doenças capituladas em lei, haverá pessoas que têm a doença de Parkinson e estão plenamente aptas a trabalhar e continuam trabalhando e vão muito bem, né? Então, haverá os casos em que o Parkinson está gerando incapacidade e haverá os casos em que o Parkinson não está gerando incapacidade. Beleza, então vamos lá. O INSS sempre avalia as condições de saúde do segurado no momento da solicitação a partir da perícia médica, que identifica se ele precisa ser aposentado. Então, a perícia médica é o momento em que se avalia se aquela doença tem desdobramentos suficientes para causar uma incapacidade permanente ou temporária para o trabalho. Então não é automático, não é porque a pessoa tem um CID lá que ela automaticamente vai receber um benefício. Aliás, essa foi a ideia de troca da nomenclatura de auxílio-doença para benefício por incapacidade temporária e de aposentadoria por invalidez para benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por incapacidade permanente. Por que é boa essa troca? Porque o benefício não está atrelado à doença, como poderia sugerir o nome auxílio-doença. Então, auxílio-doença, se tem uma doença, recebe o auxílio. O problema é que o nome já está consolidado e continua sendo muito utilizado, né? O auxílio é para o auxílio incapacidade. O benefício está atrelado não à doença, mas à incapacidade eventualmente gerada por aquela doença. Aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre questões de como a pessoa está segurada ou não, né? Se ela está na condição de segurada ou não, e daquelas exceções em que não há carência, né? A pessoa, mesmo estando no período de carência, ela está segurada, né? Como por exemplo, caso de acidente de trabalho. Enfim, aí essa parte aqui já não nos interessa tanto, né? Já passamos aqui por o que a gente queria revisar, que é essa questão das revisões dos benefícios de incapacidade, mesmo para aquelas pessoas que presumivelmente tinham uma condição irreversível, né? O chamado benefício por incapacidade permanente. Tá joia, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários sugestões. Pode deixar também no nosso perfil do Instagram, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição, que lá às vezes fica até mais fácil de interagir conosco, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.